Obrigadão. E, cara, e esse livro aí? Prazer. Esse livro é um presente útil agora. Esse aqui é o nosso livro mais recente, Especialista em Pessoas. Ó, o Paquito tá dormindo, tá vendo? Ó lá, não falei? Ó, aí, porque ele tem que... Essa hora que ele tem que mostrar na câmera de cima aqui o livro. Aí ele fica viajando. Olha como fica bonito, cara. Então esse livro tá ajudando muita gente, já tá há algum tempo na lista dos mais vendidos do país pela revista Veja. Isso tem muito a ver com o Paquito, ó. Invista nas pessoas, só não espere nada delas. Isso aí. É um livro que eu ensino a você lidar com todo tipo de gente. Lidar com pessoas é muito difícil. Pô, se é, lidar cara. com familiares, colegas de trabalho, com gente que te persegue, gente que fala mal. Agora tem hater na internet, coisas que não tinha antes. Há 15 anos atrás você não sabia o que era um hater. Hoje em dia você tem que lidar com isso também. É uma figura nova, né, cara? São novas emoções. Gera ansiedade, gera medo, gera um monte de coisa, né? Antigamente você era criticado geralmente por quem convivia contigo. Hoje em dia entra uma pessoa que nunca te viu, que não tem a mínima noção da sua vida, te xinga de alguma coisa, você tem que saber lidar com isso. Então esse livro é uma preparação para lidar com a vida, porque o tempo todo você vai precisar lidar com pessoas. Não tem como ser feliz. Eu provo nesse livro, cientificamente, na psicologia, na teologia, não tem como ser feliz sem pessoas. Também acho. Por exemplo, você gosta de dinheiro? Claro, quem não gosta? Se eu te der $1 bilhão, tá, e o único combinado para você ter esse dinheiro é que você vai ter que viver a vida toda numa ilha deserta que tem tudo. Lancha, 100 pés, internet. Mansão, internet. Opa. Tem internet. Comida pra caramba. Todo tipo de comida que você quiser. As melhores comidas, tem os melhores restaurantes Michelin, os melhores carros, tem tudo. A única coisa que não tem nessa ilha, você tem que viver para sempre, são pessoas. Eu vou estar sozinho? Você vai estar sozinho, sem ninguém. Não adianta nada. Sabe por que não adianta? Até pro mal, por exemplo, você compra uma Ferrari e quer tirar onda com alguém. Você não vai ter nem com quem tirar onda. Até pro mal não dá pra você ser mal. Tem a história daquele cara que sonhava em transar com uma atriz famosa, aí ele vai pra uma ilha deserta, aí ele transa com ela, sei lá, coloca aí a Angelina Jolie, sei lá. Aí ele dá a volta na ilha e volta assim, você não acredita com quem eu transei hoje? Ela mesmo. Porque o cara só queria contar, né, cara? Exatamente. Então, assim... mas eu acho que o principal não é nem esse lance de carro, nem nada. Eu acho que a vida, ela só é legal quando ela é compartilhada mesmo. Viagem, por exemplo. É porque, infelizmente, tem muita gente que tá presa ao mundo material. Mas será que tem gente que consegue ser feliz sozinho? Não. Não consigo imaginar. Não é impossível. E também, nesse livro, eu provo que nada material vai te completar. Ele pode dar As coisas materiais facilitam. Exato. Facilitam. Então, eu podia ter vindo de ônibus para cá. Só que eu ia demorar 4 horas de ônibus. Tava um trânsito em São Paulo. De carro eu demorei 1h30. Mas e quando você sonha com um carro e você consegue comprar esse carro, aquilo te dá uma satisfação? É uma realização pessoal, mas não é felicidade. Realização pessoal não é felicidade. Você tá falando de felicidade. De ser feliz, completo. O que te faz isso, basicamente, é aprender a lidar com pessoas, ajudar pessoas. Tudo que você fizer, teu podcast, se não estiver ajudando ninguém, vai deixar um vazio no seu coração. Com certeza. Os crentes, eu digo que eu sou crente desde criança, filho de pastor, neto de pastor. Me incluo nessa também. Os crentes, eles costumam falar o seguinte: quem tem Jesus nunca tem um vazio no coração. Só que não é bem assim, não. Você conhece alguém de igreja que está depressivo? Claro. Conhece alguém de igreja que está quebrado? Claro. Conhece alguém de igreja que está divorciando? Sim. O problema é que essa pessoa, mesmo que conheça o caminho, ele não está praticando. Entendi. Então é a prática. Eu amar a pessoa realmente. Há uma diferença entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Muita diferença. Então... Tudo bem aí, Paquito? Lidar com pessoas é o maior desafio do ser humano, mas se a gente dominar isso, a gente não só é feliz, como a gente atrai muita coisa boa também, como a prosperidade. Tiago, eu quero falar com você sobre vários assuntos, mas vamos falar sobre isso primeiro, porque é uma coisa que também me atrai muito, e várias pessoas que vieram aqui a gente já conversou sobre isso, né? Uhum. Historiadores, principalmente, e antropólogos, eles falam muito que o homem é um ser social, né? Uhum. A gente funciona, a gente evoluiu em grupos, né? Tanto que naquele livro do... Yuval Noah Harari. Isso, exatamente. Que ele fala por que o Homo sapiens ele venceu essa disputa com as outras espécies da época, né? É espécie ou seria outro? Né? É. Por causa disso, porque o Homo sapiens ele se organizava melhor em grupos maiores do que os Neandertais, por exemplo, né? Só que aí também vem os problemas de da convivência, né?
também se fala que a fofoca é o que transforma, é o que faz a gente ser mais inteligente do que os outros, né? Que é aquele lance de num grupo você fala assim, confia naquele cara, não confia naquele cara, sabe com quem aquele cara tá saindo. Esse lance da conversa, da fofoca foi que trouxe a gente pra onde tá também, mas tem o lado negativo, que é que hoje é o hater, é a inveja. Você falar da vida dos outros, falar da vida dos outros. Não tem nada a ver com isso. Exatamente. Como que a gente pesa isso de conviver, colocar as coisas boas? Todo mundo tem família e sabe que família é maravilhoso. Eu adoro família. Só que você tem que saber lidar com as coisas. O primeiro, assim, se nós não buscarmos uma maturidade emocional, a gente nunca vai ser feliz e nunca vai prosperar de verdade. Prosperar não é ter dinheiro. Ter dinheiro um monte de gente aí conseguiu. Prosperar é ter tudo que você precisa para cumprir o teu propósito na Terra. Para cumprir o teu propósito na Terra, que é fazer o que você nasceu para fazer, cara. Propósito é o que eu tua missão. Amo fazer ou o que eu devo fazer? É o que você nasceu para fazer. Como que eu sei isso? É uma série de descobertas durante a vida. Por exemplo, o que as pessoas esperam de mim, Thiago Brunet? Eu, por exemplo, eu adoro cozinhar. Tá. Eu adoro cozinhar, leio muito sobre gastronomia. Quando eu viajo, visito vinícolas, visito os restaurantes. Eu quero aprender sobre... Desde sempre? Desde sempre. Sempre amei. Minha mãe era uma excelente cozinheira, me ensinou muita coisa, meu tio e tal. Sempre gostei de cozinhar. Se eu lançar hoje um curso ou um canal no YouTube, aprenda a cozinhar espaguete carbonara com o Thiago Brunet, eu não vou ter seguidor. Porque não é isso que as pessoas esperam de mim. As pessoas esperam de mim, por exemplo, quando eu falo de vida emocional, as pessoas param para escutar. Tá. Quando eu falo de espiritualidade, as pessoas param para escutar. Por quê? Porque nesses assuntos eu tenho autoridade. Então, a primeira coisa que você reconhecer o teu caminho. Em que eu tenho autoridade para fazer, para falar? Isso. Quando eu falo de experiência de vida, experiência de vida, problemas que você passou e venceu. Ah, tá. Autoridade é o acúmulo de batalhas vencidas. Correto. E as pessoas, elas tendem a olhar as tragédias da vida somente como tragédias. E, na verdade, é acúmulo de batalhas. Se você transformar isso em experiência, porque experiência só vira experiência se você aprendeu com o que passou. Se você não aprendeu com o que passou, é só dor, só tragédia. Se aprendeu, vira experiência. Com experiência, as pessoas querem escutar de você. Então, é simples. Você descobre que tem que fazer uma operação na cabeça. Já operou o cérebro alguma vez? Não. Imagino que é algo muito complicado. Imagino. Fala a verdade aqui pra mim. Você prefere operar com alguém que nunca operou cabeça na vida, nunca abriu um crânio, mas fez a faculdade de medicina, acabou de pegar o diploma e já pode te operar? Ou com alguém que não tem o certificado de medicina porque não estudou, mas já operou 2.000 cabeças e deu certo? Segunda opção, claro. Sim, então você prefere a experiência do que a formação. Sim. É o que todo mundo prefere. Sério? É lógico. A maioria das pessoas, elas vão no que dá certo e não no que tem que ser feito. Então, se você pega a sua vida e transforma em experiência, um monte de gente vai te escutar, fica muito mais fácil você entender o teu propósito. As pessoas esperam isso de mim. Segunda coisa, propósito sempre tem a ver com ajudar pessoas, nunca tem a ver com você. Ou seja, meu propósito é quando eu escrevo livro, aí vendo 1 milhão de cópias ganhando dinheiro. Então não é propósito, pô. Mas se eu escrevo um livro de ficção científica, o entretenimento puro? Se você está escrevendo um livro de ficção científica, no mínimo você está desenvolvendo a inteligência de milhões de adolescentes. Tá. Então nesse sentido também, não é uma só... cooperação, lógico. Você tem que lembrar que a leitura é o que mais desenvolve a inteligência no ser humano. A televisão, por exemplo, ela te dá imagens prontas. A leitura, obrigatoriamente, você precisa imaginar o que está lendo. Isso desenvolve a inteligência. Outra coisa também, uma dica importante de leitura, já que a gente está falando disso, você pensa cerca de 1.000 palavras, 1.100 palavras por minuto. Olha como é que é a aceleração do nosso cérebro. Se você estiver lendo, você pensa somente as palavras que está lendo, cerca de 200. É por isso que você lê livro à noite dá vontade de dormir, porque você está desacelerando o seu cérebro. A leitura, além de desenvolver inteligência, ela combate a ansiedade, combate a síndrome do pensamento acelerado, combate um monte de problemas mentais que a gente... Ansiedade, né? Por causa da aceleração do dia a dia, de como a internet entrou na nossa vida. Então, assim, descobrir propósito não é um bicho de 7 cabeças. Tem a ver com as suas experiências, com aquilo que você já passou, tem a ver com o que as pessoas esperam de você. Para quem acredita em Deus, na espiritualidade, o que Deus te falou. Para quem acredita, o que Deus falou para você que você tem que fazer. Mas se basear no que as pessoas esperam de você, não é perigoso? Não é o que as pessoas esperam, é o porquê elas te escutam. Tá. É o porquê elas te escutam. Por exemplo, por que eu tô aqui? Eu falo alguma coisa que você fala assim,
ele tem condições de estar nesse podcast. Entendi. Você escutou alguma coisa ou sobre espiritualidade, ou sobre vida emocional, ou sobre desenvolvimento pessoal. São as únicas 3 coisas que eu tenho autoridade. Então, quando eu falo essas 3 coisas, as pessoas, puxa, senti verdade nesse garoto. Senti verdade, tenho 42 anos, mas sou um garoto. Eu senti verdade nele. Se eu falasse qualquer outro assunto, por exemplo, apesar de ter feito teologia, eu não sou um grande teólogo. Por exemplo, eu não domino o Apocalipse. Então, você quer entender de Apocalipse, você tem que trazer o Lamartine, você já trouxe aqui. Já trouxe, o Rodrigo Silva. O Rodrigo, eu já entrevistei o Rodrigo. Você tem que trazer esses caras. Muita gente escreve para mim assim no Instagram, Tiago, será que você é crente mesmo? Nunca te vi falando do Apocalipse. Falei, porque eu não entendo. Quer escutar de Apocalipse? Eu te indico aqui, ó. Rodrigo Silva, Lamartine Pozella, aqui. Tem um monte. E as pessoas hoje esperam que você tenha opinião sobre tudo, sobre né? tudo. Não, eu só falo sobre o que eu tenho autoridade. Autoridade não é o que você leu. Não é o que você aprendeu no curso. Autoridade é o que você passou e sobreviveu. Entendi. A gente estava falando sobre... Eu até te interrompi para falar sobre propósito, mas a gente estava falando dessa evolução do ser humano de conviver com as coisas ruins. Como que a gente convive com pessoas, tira as coisas boas, sabendo que tem essa parte ruim. Eu falo porque hoje em dia, vou dar um exemplo muito básico assim, que eu não entendo. As pessoas brigam com o pai, com mãe por causa de política. Eu acho isso um absurdo. Porque mesmo que seu pai pense diferente, tenha uma religião diferente, é teu pai, é tua mãe, entendeu? Como que você separa de alguém, algumas pessoas tão importantes por causa de opiniões, né? E isso acontece demais, né? Você tem filhos? Tenho. Então, de 5. 5? Eu tenho 4. Então, não, 1 de 5. Não, 1 de 5. Não 5. Você tem 4. 5, esse cara foi mais longe que eu. E você coloca a mesma letra, né? Júlia, José, Joaquim, Jasmin. Que nem minha mãe também, Rogério e Renata. Então, assim, quando eu tive filhos, eu comecei a entender muito melhor o mundo. Um pouco antes de vir aqui pro podcast gravar, eu estava já pronto para sair. Meu filho de 5 anos, Joaquim, falou assim, pai, acabei. Tava no banheiro, nem vim entrar. Pode crer. Aí eu fui lá limpar. Muito engraçado, né? Ou seja, aí porque nessa hora ele tá precisando de mim, numa coisa que é nojenta para todo mundo, eu vou jogá-lo fora? Eu vou deixar de falar com ele? Não. O meu amor sobrepõe aquele momento. Essa madrugada, minha filha Jasmin, de 3 aninhos, estava com febre e ficou me gritando a noite toda. Aí eu tinha que trabalhar hoje de manhã e falar, pô, joga a menina fora que eu preciso dormir. Não, acorda. Então, com o filho a gente faz, com os outros seres humanos não fazemos. A gente descarta mais fácil. A Bíblia fala o seguinte, amai o próximo como a ti mesmo. Você ficaria atento à sua saúde, você ficaria atento, a febre está começando, alguma coisa você precisa resolver. Mas quando é com os outros a gente não quer. É por isso que os seres humanos não conseguem se dar. A cunhada fala mal de você, você não faz igual ao teu filho. Meu filho falou mal de mim, mas é meu filho, deixa pra lá. Não, você quer combater a cunhada. A sogra te perseguiu por alguma coisa, você não consegue perdoar, como a própria instrução bíblica. Todos os livros que eu escrevo, apesar de não serem religiosos, são baseados no que eu chamo de sabedoria milenar. Uma sabedoria que está dando certo há 2000 anos, que é a Bíblia. Então, independentemente de religião, que cada um tem a sua, mas não tem como discutir a Bíblia. História, filosofia, arqueologia, não tem, tá aí, tá provado. E tá dando certo há 2000 anos. Por exemplo, a Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe. Certo. Em qualquer lugar do mundo. Para aumentar o tempo de vida, né? Em qualquer lugar do mundo, honrar pai e mãe é honrar pai e mãe. No Japão, há 2000 anos atrás, honrar pai e mãe era honrar pai e mãe. Hoje e daqui a 1000 anos será. Ou seja, os princípios são imutáveis. É só praticar, independentemente se você acredita na parte espiritual, que é, por exemplo, que Jesus ressuscitou dos mortos. Tem que ter fé. Não é ciência, não é história, você vai ter que ter fé. Mas tem muita coisa ali que não é questão de fé, é de inteligência mesmo. Se você aplicar isso na convivência com pessoas e na descoberta do teu propósito, primeiro, quem está vivendo o seu propósito não perturba a vida de ninguém. Também acho. Eu estou aqui vivendo meu propósito, que é treinar pessoas, que é anunciar as boas notícias. Quantas vezes você foi no Instagram de alguém xingar? Nunca. Você não tem nem tempo. Não, mas eu perder o tempo da minha vida. Vou pegar foto de uma pessoa e falar, nossa, que vestido ridículo. Mas isso não tem a ver só com propósito, não. Eu não sei se a gente pode entrar nesse assunto aqui. Vamos depois voltar nele, então? Então tá guarda aí, Paquito, pra gente voltar nisso. Porque isso aí, tem a ver com outra coisa. É falta de propósito, mas também com níveis de inteligência. Tá. Você nunca vai ver uma pessoa que expandiu sua consciência perdendo tempo atacando o outro. Não tem como. Ele está muito ocupado sendo feliz, produzindo e etc. Depois a gente fala sobre isso. Mas lidar com pessoas é uma questão de maturidade. Então, você vai ter problema com um colega de trabalho que te persegue ou quer a tua vaga, familiar. Muito problema. Entre marido e mulher tem muito problema. Com pessoas em geral, hoje em dia, até quem não te conhece arranja confusão com você. Não, numa loja você pode ter problema, no trânsito. Tem algumas teorias aí.
nesse livro. Por exemplo, você falou, pode ter problema numa loja. É a teoria dos contornáveis. Tá. O que são os contornáveis? Pedras no teu caminho, que você nunca mais vai encontrar aquela pedra na vida. Você está numa loja, num shopping que você nunca foi, comprando e a pessoa te distrata. Para que você vai entrar num conflito com essa pessoa se nunca mais você vai vê-la? É só contornar a pedra e seguir o caminho. Fala, puxa, a pessoa não deve estar bem. Se coloca no lugar dela, empatia. Para a pessoa estar fazendo uma ignorância dessa, ela deve estar num problema muito sério. Você simplesmente considera e segue a tua vida, mas não é assim. No trânsito, alguém te xinga, você quer chegar de volta. A pessoa te distrata, ela chama o gerente, você quer confusão. A gente não consegue simplesmente contornar. Mas também tem uma outra teoria, a teoria dos incontornáveis. Que são, tipo, família. Pai, mãe, sócio, tá lá. Mulher... Sócio, principalmente, né? Você acordou, ele vai estar lá. Ou seja, se brigar ou não brigar, o cara vai estar lá, a mulher vai estar lá, você vai ter que dar um jeito de resolver. Não pode simplesmente jogar para baixo. Teoria dos incontornáveis. Agora, o que mais vira... Contornáveis é mais fácil. Depende mais de você. Só depende de você. Só depende de você. O cara arranjou um problema contigo no trânsito, nunca mais vai ver. Pra que você vai brigar? Paquito é um... É contornável ou incontornável? Não, se ele trabalha aqui contigo, trabalha comigo. Incontornável até ser mandado embora. Você ouviu essa, cara? Quase incontornável. Quase incontornável. É um semi-incontornável. É um semi-incontornável. Então a gente conversa depois do programa. Ele vai começar a cortar tudo errado as câmeras aqui. Agora, a teoria desse livro que mais viralizou foi a teoria das esferas da amizade. Tá. Que eu explico sobre os 3 tipos de amigos que existem. Os amigos íntimos, os amigos necessários e os amigos estratégicos. Então, por exemplo, se a gente tem 2 categorias, amigo ou inimigo. Tá. Você é meu amigo ou meu inimigo? A gente se conheceu hoje. Amigo. Então mas você coloca como amigo... Tem colega, amigo ou Não. Amigo ou inimigo. Tá. Você então, é meu inimigo? Você é meu inimigo? Então, portanto... Então, por que você me considera amigo? Por que você não me considera inimigo? Porque eu não tenho nada contra você. E por que você me considera amigo se a gente está se conhecendo hoje? Pelo mesmo motivo. Porque não tem nada contra e porque eu tenho alguma coisa que você quer e você tem alguma coisa que eu quero. Isso chama-se amizade estratégica. Tá. A gente não sabe se vai ser amigo íntimo, a gente não sabe se vai ser amigo necessário, que aquele vem na minha casa, cara, vai te comer uma pizza. Eu não sei se eu vou precisar de você emocionalmente, mas que a gente já é amigo estratégico, já é. Você abre a porta do teu podcast, você entra no meu coração, eu te abro outra porta depois. É assim que funciona. Perfeito, entendi. Amizade estratégica. Tiago, isso não é um interesseiro, não. O interesseiro não é amigo. O interesseiro é um inimigo que se finge de amigo para tomar de você. Aí, ó, o Paquito. Que geralmente eles ficam atrás das câmeras. Exatamente. É o meu Wesley lá no Brunecast. Então, assim, esse é um interesseiro, não está na categoria de amigo. O amigo estratégico é o seguinte: realmente eu não tenho nada contra você, realmente eu quero o teu bem, realmente sou teu amigo. Mas é porque você está abrindo essa porta para mim. Entendi. Isso pode evoluir com o tempo. Depois da estratégia, você pode virar um amigo necessário ou íntimo. Necessário é aquele amigo que você fala, cara, eu preciso... sexta-feira comer uma pizza com meus amigos, eu preciso, sabe... Você precisa emocionalmente dessas pessoas. Por exemplo, meus amigos de infância todos são os mesmos até hoje. Sério? Alô, Vila da Penha. Você consegue ainda? Até hoje. Pô, eu tenho saudade do pessoal, eu encontro muito de vez em quando. Eles são meus amigos de infância até hoje. Só que eles não são meus amigos íntimos. O que é um amigo íntimo? É para quem você pode mostrar futuro, você pode falar da sua vida, você pode contar teus fracassos. O cara, se tiver com problema, você liga para ele a hora que for. Se eu ficar falando, por exemplo, eu ficar falando da minha vida profissional para eles, eu vou feri-los, porque a gente foi por caminhos diferentes. Entendi. Então, quando a gente se encontra, é literalmente para falar de futebol, pizza, videogame, FIFA, só isso. É necessidade emocional. Onde é que a gente erra? Quando a gente confunde os assuntos na roda errada. Entendi. Roda de amizade estratégica, a gente está falando de estratégia, de vamos construir alguma coisa junto, me ajuda aqui no livro, faz não sei o quê. Pá. Roda de amigos necessários é só para esvaziar o coração. Assuntos aleatórios para sair, sabe, para desestressar. Roda de amizade íntima é para contar seus problemas ou mostrar seu futuro. Você abre o teu coração para ser traído quando você compartilha assunto íntimo com gente necessária. Ah, tá. Aí você acha que o cara te traiu. Na verdade, você que contou segredos para quem nem deveria ter acesso à tua vida, ao teu coração. Entendi. Então a gente precisa aprender a selecionar, eu chamo no livro de departamentalizar assuntos. Quando você departamentaliza assuntos, você reduz em até 70% dos problemas. Mas você faz isso conscientemente? Tem que ser consciente. Tem que ser consciente. Ou seja, você se policiar? Ou seja, você acabou de falar que a gente é amigo, é amigo estratégico. Se eu tivesse brigado com a minha esposa antes de vir para cá, eu não ia te falar, pô, Vilela, briguei com a minha esposa, mano. Pô, porque não tem nada a ver. Entendi. Você pode depois contar isso pra alguém de uma forma diferente. No próximo podcast você pode falar assim, pô, o Brunet veio aqui, rapaz, comentou que tava mal. E não foi nem bem assim, porque você não entende meu coração ainda. Ou seja, eu que dei mole de abrir meu coração pra você, porque você nunca me prometeu lealdade.
Entendi. Eu, porque estava comendo uma pizza, comendo uma jujuba, fiquei à vontade contigo, eu acabei contando coisas que não tinha que contar. A maioria das pessoas são traídas porque elas contaram o que não deveria. E não porque a outra traiu de verdade. Então, a gente tem que lembrar até biblicamente que só os íntimos traem, os de fora só decepcionam. Para a pessoa te trair, você tem que ter contado alguma coisa para ela na mesa de intimidade. Ou seja, quem traiu Jesus foi Judas, que comia ali na mesa, né? Se tivesse sido qualquer outra pessoa lá de Jerusalém, de Israel, que tivesse traído Jesus, seria só uma decepção, não seria uma traição. É verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que fala na mesa e com o tipo de pessoa, o tipo de categoria que a gente está tratando. Isso é logo o capítulo 1 do livro. Tá.